Olá, seja bem-vindo ao nosso canal De Boa na Lei. Aqui, advogado Solon, com a ilustre presença do Dr. Márcio Rodrigo Pereira, mais conhecido como RP Pereira para os alunos. Então, hoje nós falaremos sobre a insalubridade e a periculosidade. Tá? Esses dois institutos do direito do trabalho, duas situações que trazem mais segurança tanto para a saúde do trabalhador quanto para o bem-estar para a circulação, para o próprio trâmite dentro da empresa. Né? A insalubridade e a periculosidade, elas vêm no movimento constante, desde os primórdios da CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas. O que aconteceu? O que acontece? O que aconteceu na legislação, nesse histórico da consolidação das leis? Eles foram inseridos nessa legislação trabalhista em 78. Eles têm uma norma regulamentadora 15, que trata da insalubridade, norma regulamentadora 16, que trata da periculosidade. Então é bom fazer um apanhado histórico, um pouco antes de adentrar sobre esses dois direitos ao trabalhador, que a consolidação das leis trabalhistas ela foi estabelecida em 1943, tá? Mas ela já vinha numa constante de alguns direitos, algumas garantias ao trabalhador, porque antes desse período, antes de 43, que houve realmente essa consolidação, havia muita incerteza, os acordos entre empregado e empregador eram diretos, então tinha muitas situações muito permissivas, tinha situações muito que descolavam entre as empresas, e veio a consolidação das leis, e nesse momento a gente vai falar da periculosidade e insalubridade, que trouxe mais garantias para a saúde e para um bem-estar do ambiente de trabalho propriamente dito, né? Uma garantia tanto para o trabalhador como para o empregador. Tá? E nessa sequência da insalubridade e periculosidade, é bom fazer a primeira distinção entre esses dois direitos do trabalhador, que a insalubridade ela vai tratar de agentes nocivos ao empregador, à condição física do empregado. O que isso quer dizer? Situações de barulho, calor intenso, produtos químicos, agentes biológicos. O que é agente biológico? Situações que trabalham no hospital, está sujeito a vírus, a exposição a bactérias das mais diversas ordens. Então, essas pessoas vão receber insalubridade. Tá? Que é diferente de situações de empregados que trabalham com o recebimento de periculosidade. A periculosidade, como o nome já diz, é até a questão de maior risco, ela vai ser garantida aos trabalhadores que trabalharem com agentes explosivos, agentes inflamáveis, eletricidade e até a questão da segurança patrimonial. Então, também vai receber insalubridade. Nessa linha da insalubridade e periculosidade, vou passar a palavra para o Dr. Márcio, para ele trazer maiores detalhes quantitativos e maiores desdobramentos desses próprios institutos. Eu já apresentei a noção geral e vou passar a palavra para o amigo Márcio. Olá, Solon, obrigado. Na verdade, o Dr. Solon ele atropelou, ele falou quase tudo aí, fiquei certo, pensei que não ia ter fala aqui, porque, querendo ou não, ele acabou trazendo aí com muita propriedade. Mas eu tenho o hábito de falar, inclusive eu falo para os meus alunos, né? Eu costumo dizer para ele a diferença bem simples, procuro fazer uma clareza com muita simplicidade. Eu costumo dizer que periculosidade, pá, mata na hora, insalubridade mata aos pouquinhos. E aí, para esse entendimento, o que mata na hora? Vamos lá, o vigilante trabalha armado, então ele recebe periculosidade, porque se porventura acontecer algo, ele pode vir a óbito. O pessoal que trabalha, né, os frentistas, tá lá abastecendo, daqui um pouquinho, pum, se explodir, não sobra nada, aí morte certa. E a insalubridade, né, que a gente vai pegar alguns trabalhadores, cara que trabalha com pintura, com obra, né, que vai aí respirando, e ao longo do trabalho, né, ele vai aí pode adquirir alguma doença e vir morrer aos poucos. Então eu brinco, insalubridade mata aos pouquinhos, periculosidade mata na hora. Então, nós temos alguns casos também das pessoas que trabalham com limpeza, né? A famosa lá, a tia da limpeza. A tia da limpeza, se ela limpar
banheiros com um número indeterminado de usuários, ela tem direito a 40%. 40% de salubridade sobre o quê? Sobre o salário mínimo. Então, é muito importante ter essa ideia, ter este conhecimento, pois muitas empresas, às vezes, né, erroneamente, às vezes até mesmo por não ter o conhecimento da lei, acabam pagando a menor, vão pagar lá em torno de 20% sobre o salário mínimo. Como funciona? Quando a gente fala, a insalubridade ela está em grau de 10, 20 e 40. Então, ela tem o máximo a se pagar aí é 40%. O mínimo é 10, né? E a médio é 20%. Sobre o quê? Sobre o salário mínimo. Diferentemente de quando nós falamos da periculosidade. A periculosidade ela é 30% sobre o salário base do trabalhador. Ocorre, nós temos uma exceção. A exceção é aqueles trabalhadores que trabalham com rede viva. Então, rede viva, pessoal que trabalha em RGE, CPFL, né? Assim, essas empresas, eles recebem 30% sobre o seu salário e não sobre o salário base, até porque o risco é muito, muito maior. Então, quando falarem para você que você tem alguma dificuldade de distinguir insalubridade e periculosidade, se nós for pensar, insalubridade vai matar aos poucos, periculosidade vai matar na hora. E quando nós falamos de base, quer saber, 30% só é na periculosidade. Já quando falamos de salubridade, ela trabalha com 3 índices, 10, 20 e 40%. Então, você está aí daqui um pouquinho estudando, está ali aquela coisa, que diferença, né? Lembra, quando eu falar de valores, a porcentagem, periculosidade, ela vai relacionar a 30%. Insalubridade é os 3 níveis, 10, 20 e 40% sobre a base do salário mínimo. Já na periculosidade é 30% do salário base, porém, a exceção é quem trabalha com rede viva, que recebe 30% sobre todo o seu salário. O Dr. Solon trouxe aí os contextos históricos, né? Vamos lá, a insalubridade na NR15 e a periculosidade lá na NR16. São normas regulamentadoras para ver quem tem direito ou não sobre essa questão. Lembrando, gente, também que geralmente esses casos acabam na justiça, né, para discutir grau de insalubridade, se tem direito, se não tem direito, se trabalhou e não recebeu. E aí vai ter um perito nomeado pelo juiz, ele vai lá na empresa aferir, ver se a insalubridade é um grau mínimo, médio, máximo, ou se for o caso, se existe a periculosidade ou não. Então, é muito detalhe, é muito rico de detalhes, mas eu gosto de sempre resumir. Estava brincando com o Dr. Solon aqui, dizendo, se a gente conseguir resumir, se a gente conseguir fazer que a pessoa entenda isso, né, e também até o nosso próximo episódio, ele vai estar relacionado à questão de aposentadoria especial, então já fica a dica aí para você que recebe aí 30%, 40%, né? Você recebe 40% de salubridade, ou que recebe salubridade, e você que recebe periculosidade, tem aí uma diferença para fins de aposentadoria, que será o tema do nosso próximo encontro que nós vamos fazer aí, né, do nosso De Boa na Lei. Para você que ainda não está nos seguindo, siga lá, De Boa na Lei, pois nós estamos trazendo para vocês assuntos relevantes ligados ao trabalhador. Então, vamos lá, pessoal, se inscreva no canal. Por quê? Porque ali você pode, inclusive, sanar as suas dúvidas. Você pode mandar as perguntas para o De Boa na Lei e alguém aí, o Dr. Solon, alguém da nossa equipe, vai responder você. Você não vai ficar sem resposta da sua dúvida. Inclusive, pode aí trazer até algum tema que você tenha dúvida que a gente pode vir a discutir esse tema no De Boa na Lei. Dr. Solon. Sim, doutor Márcio, é bem acertado essa simplificação do Instituto trazer, é um pouco mórbido, né, doutor Márcio? Trazer que a insalubridade mata aos poucos e a periculosidade mata aos pouquinhos, mata direto a periculosidade, mata na hora. Mas é acertada porque a gente consegue fazer uma associação rápida, né? Consegue entender de forma mais direta. Então, é muito, muito válido fazer esse discurso, fazer esse resumo, porque se pudesse fazer em uma frase
nosso vídeo hoje seria essa, não, Tomás? Seria essa. Inclusive, a gente gravou um vídeo ali pro shot ali, falando, quer saber a diferença de insalubridade e periculosidade? Periculosidade, pá, mata na hora, insalubridade, mata aos pouquinhos. Sim. Só realmente para ir já finalizando o vídeo e fazer a última complementação da insalubridade, eu acho relevante, doutor Márcio, a gente falar da exposição ao agente insalubre. Por que eu entro nesse mérito? Porque quando é feita a perícia, quando é feito o estudo no ambiente de trabalho, que é feito através de um técnico de segurança do trabalho, é fornecido LTCAT, que é um laudo técnico do trabalho, tá? Se aufere o quanto essa pessoa se calcula, melhor falando, vamos falar de modo informal, né? Em vez de auferir, se calcula duas situações. Tem avaliação qualitativa e a avaliação quantitativa. O que é a avaliação qualitativa? A avaliação qualitativa está muito atrelada, está muito ligada a situações de uma exposição única. Se eu me expor uma situação, eu vou ter risco à minha saúde. Se eu tiver essa única exposição trazendo risco à saúde, eu vou ter um recebimento da insalubridade em avaliação qualitativa, em efeitos práticos. Quando isso acontece? Geralmente na questão da saúde, na limpeza urbana, quando o trabalhador se expõe a algum agente que é infeccioso, e ele, uma simples exposição, ele pode ficar doente. Então, por isso que profissionais nessa área, tá, especialmente na saúde, tem a exposição qualitativa. Só o fato deles se exporem algumas vezes ao dia já vai receber a insalubridade. Tem a discussão de se é a exposição intermitente, se é a exposição pontual, mas quando ele tem a exposição qualitativa, ele recebe a insalubridade. Já a questão da avaliação quantitativa, ela vai estar ligada à situação de análise de exposição. Isso vai estar referente ao barulho, né, Márcio? Sim. Muito se faz a avaliação em perícia ou o laudo técnico da própria empresa, que ela vai quantificar, vai ver. Não, esse barulho está em tantos decibéis, é aceitável. Se está acima, não é aceitável e vai se pagar insalubridade. Mas também, de novo, né, Márcio, vai se trazer a questão de perícia, muitas vezes, né? Isso vai ser muito apurado em perícia, porque o direito ele não é uma ciência exata. Ela vai analisar o entendimento do juiz, analisar o entendimento do perito, vai analisar o agente insalubre, seja ele químico, biológico ou físico. Tá? Ainda nessa esteira de exposição e de perícia, vale também mencionar a questão do IPI. O IPI ele é muitas vezes dado ao trabalhador para minimizar ou tentar ele elidir o agente insalubre. Tá? Mas outra discussão que se traz, né, Márcio, é a situação de dificilmente, ou vai para a perícia, que esse EPI vai realmente elidir 100% o agente insalubre. Ele vai minimizar a exposição, vai minimizar os efeitos danosos ao empregado, mas dificilmente vai eliminar o risco insalubre. Então, por mais que a pessoa receba o agente, esteja trabalhando em situação insalubre ou periculosa, ela vai, periculosa nem se fala, né, Márcio? Sim. Mas insalubre, ela vai, da mesma forma, receber a insalubridade. Então, a perícia, por muitas vezes, ela é para conferir o grau de exposição e para conferir a questão de eliminar ou não o risco de exposição ao agente insalubre ou a pertinência do agente insalubre. Outra questão que eu acho muito relevante comentar, Márcio, eu peço para você comentar e passar ao finalizar o vídeo, a questão de cumulação dos institutos. Na verdade, não tem como. A verdade é essa, por mais que se entenda que, por mais vamos imaginar aqui o vigilante. O vigilante ele trabalha lá, vamos pegar o polo petroquímico, ele vai ter acesso lá a produtos químicos. Mas ele já recebe periculosidade, então ele não vai conseguir acumular os dois, acumular a periculosidade e a insalubridade. Olha, é raro, e eu vou ser sincero com vocês, eu não conheço, nos últimos 10 anos, pessoas que conseguiram acumular a periculosidade e a insalubridade. Então, isso não acontece. Ou é um, ou é outro. Tá? Então, essa história, porque eu fazia isso. Olha,
talvez entrando lá na justiça, se discutindo isso, nós não temos nem julgados aí dizendo que tem como acumular os dois adicionais, seja ele o adicional de insalubridade, que tem grau mínimo, médio e máximo, mínimo 10, médio 20, máximo 40, e a periculosidade aí que é 30% sobre o salário base, tá? Então, não acredito nisso. E já, bem dizer, como finalizando, a todos vocês aí, desejo uma excelente semana. Você que está assistindo agora, de noite, de tarde, não sei que horas você vai estar assistindo esse vídeo. Então, para você, fica aí o nosso bom dia, boa tarde, boa noite, tá? Não sei a hora que você vai assistir. E deixo aqui o recado, se inscreva no canal, mande as suas dúvidas, mande as suas perguntas, porque para que a gente possa te ajudar, para que a gente possa te explicar, né, tudo como funciona, principalmente aí na área de aposentadoria, direito de trabalho, direito de família, certo? Então, você está com alguma dúvida? Mande a pergunta aí para nós no De Boa na Lei. Então, entra lá no De Boa na Lei, manda sua pergunta, vai ser um prazer muito grande. Eu ou o Dr. Solon, alguém da nossa equipe, irá responder para você. A todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Sim, agradecemos muito a atenção de vocês que nos acompanhou até o final desse vídeo, porque realmente é um assunto técnico, muitas vezes ele acaba sendo cansativo, mas a gente tentou trazer de forma mais objetiva a instabilidade e periculosidade. Fizemos a associação da matar aos poucos e mata direto. Então, vamos continuar nessa toada, nesse movimento de trazer de forma objetiva o direito, para que as pessoas tenham acesso, que elas sem juridiqueza. Sem juridiqueza, que elas consigam falar, conversar, propor perguntas, propor temas. Então, é um canal aberto que a gente trouxe agora no YouTube. A gente vem fazendo esse projeto já há um mês e meio, 2 praticamente, né, Márcio? Então, agradeço novamente. Fica um forte abraço. Curtam, comente, compartilhe. Um forte abraço. E até o próximo vídeo.